paz a todos, amém. Hoje nós estamos aqui com esse casal maravilhoso, né? E hoje nós vamos falar um pouco da história deles e do que Deus tem feito na vida deles, né? O que Deus... E o ministério deles, né? Um ministério ali que a gente nota o impulsionamento de um com o outro. Então, solta a vinheta. Amém. Givanildo e Fernanda, muito obrigado por estarem aqui. É um prazer ter vocês aqui, né? E hoje nós vamos falar, hoje é uma data especial, né? Esse podcast vai estar sendo colocado ao ar no sábado, Dia dos Namorados. E Deus, aprove ao Senhor, né? Eu lembro que ontem a gente estava ali no culto de domingo, e eu olhei e eu pensando quem poderia estar aqui para compartilhar um pouco da vida, né, dessa experiência como casal. E eu lembro que eu olhei para vocês, o Levi estava do meu lado e o Levi falou e já estava confirmado dentro de mim que seriam vocês. Então, glória a Deus por isso, amém, né? E eu já queria começar, como a gente sempre tem esse costume, a gente pergunta como foi a experiência de vocês. Geralmente a gente pergunta a experiência individual, né? Como a pessoa encontrou a Jesus, teve esse momento com Jesus. Mas hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu queria começar perguntando como vocês se conheceram, né? Ixi. Na verdade, assim, a gente se conhece desde pequenininho, né, velho? Que a gente sempre moramos perto um do outro. Aí teve aquele negócio da adolescência, vai crescendo, se muda bastante, porque eu me mudei bastante, ela também. Aí teve um período que a gente voltou pra mesma rua. Deus planeja. Mas tudo, né? Vocês se conheceram aqui em Fortaleza mesmo? Sim, aqui em Fortaleza mesmo. Já moravam aqui e tudo, né? Já moravam aqui. Aí, nesse caso, eu ia pra casa da minha tia, aí ela tava brincando com minha prima, velho. Pra você ver, né? Como é que Deus já foi... Deus já foi mesmo ainda. Criança mesmo. Aí eu passava engano com ela, né? Passava assim, batendo nela e passava. Deus já plantando, né? Deus já sabendo o que ia fazer, mas na frente. Não sabia que ia ser minha esposa maravilhosa. Você esqueceu. Aí, eu sei que o tempo foi passando, aí nisso eu acabei se mudando mais uma vez, né? Aí sei que o tempo passou, aí eu acabei indo morar com minha tia. Minha mãe teve que viajar, aí meu irmão, a gente acabou indo morar com essa tia, que no caso... Vocês moravam onde aqui em Fortaleza? Pronto, aqui a gente, no caso, estamos morando até hoje, ali na Sapiranga, né? Sempre. Aí a gente morava na Sapiranga, né? No caso, continuamos morando lá ainda. Aí, eu já falei que eu fui morar com minha tia. Aí eu comecei a estudava à noite. Aí eu ia pro colégio e ela sempre tava ali brincando. Na verdade já tava uma adolescentezinha já, né? Linda, como sempre. Aí na verdade eu não olhava muito assim não, só de longe, né? Eu passava pro colégio, eu estudava onde eu passava pro colégio, voltava, ela tava lá mesmo as meninas. Aí eu olhava só assim, de cabeça baixa também porque eu sempre fui muito tímido, né, velho? Aí a gente começou a conversar um pouco, comecei a chegar mais. Aí teve um tempo que eu tava indo pro colégio, quando eu voltava, ela ficava em frente à casa dela, tinha uma árvore, né? Isso mais ou menos aí, teu período aí do colégio já era mais ou menos, já fazia muito tempo que tinha conhecido ela? Já. Tu tinha se mudado, né? Voltou pra casa da tua tia? Já tinha passado alguns anos, já tava mais... De 1 a 2 anos já, que a gente ficava nessa história. E você, Fernanda? No começo você já olhava assim pra ele diferente ou nem notava? Eu já era próxima, assim, da família dele, né? De ir lá, lanchar, né? Como desde criança eu morava naquela era rua. Era a prima dele que você era amiga, né? A prima dele, isso. E a tia dele, né? Assim, a família dele me levava criança pra passear. Então eu tinha convívio com a avó dele, com todo mundo. E quando eu era amiga do irmão, na realidade era mais próxima do irmão dele, né? Então eu acabava vendo ele, né? Acabava olhando ele. E o irmão dele queria, na época, mas né? Isso novinha ainda. Criança, aquela paixonitezinha de criança. Aí eu já tava na... Não, mas já era na adolescência já, nessa né? parte que ele trouxe de morar mesmo. Quando ele já na adolescência. Tinha uns 14 anos. Quando eu já era amiga, eles foram morar lá na minha rua. E eu comecei a amizade com o irmão dele.
Né? Acabou que todo mundo achava que eu ia namorar com o irmão dele e tal. Aí eu disse assim, não posso. Na minha cabeça, eu disse, não posso ficar com o irmão dele. Se eu ficar com o irmão dele, o irmão não vai me querer, que eu já tava de olho já nele. Tava de olho, então. Aí eu pensei, como é que eu vou conquistar esse rapaz? Porque ele já era mais velho que eu, uma meninazinha, né? Assim, ele o quê? Já um rapaz mais feito e eu uma jovenzinha, né? Aí eu, vou começar a esperar ele voltar da escola. Aí ele estudava à noite, aí eu sabia que 9h30 ele voltava da escola. Aí o que eu fazia? Descia e botava uma cadeira lá embaixo da árvore e ficava com os pés. Com licença, viu? Aprendam mulheres a admitir, porque quando é difícil, a mulher, não, foi você que veio atrás, é o homem, não, foi você, a Fernanda pelo menos, né? Foi até interessante, né? Se quiser falar, amor, eu ficava esperando ele, aí eu ficava fingindo lá, aí mexe o irmão dele ficava lá e foi numa dessas que o irmão dele lá, aí ele, e aí meu irmão, aí começou a se achegar, aí a gente começou uma amizade, né? Pô, a gente começou, aí começou aquela amizade já nos interesses, né? Uhum. Essa parte que ela falou do meu irmão é bem interessante, porque tinha uma prima dela, foi bem interessante, porque tinha uma prima dela que queria ficar comigo e meu irmão queria ficar com ela, né? Aí, no caso, tudo indicava que ia acontecer isso, né? Uhum. A situação tava para acontecer isso. Aí eu pensava, se eu ficar com a prima dela... Pensava a mesma coisa que ela se eu ficar com a prima dela, eu não vou... Se eu ficar com a prima dela, eu não vou... queimar meu filme. Vou queimar meu filme, porque ela não vai me querer. E nisso ela já pensando também, não, se eu ficar com o irmão dele, ele não vai me querer. E na verdade era isso mesmo, porque se tivesse acontecido isso, né? Jamais, acho que a gente não estaria... Aí foi ali que vocês começaram algo. Foi, amizade. Aí eu escrevia cartas pra ele e a gente ainda tem as cartinhas, tu acredita? Sério, eu pensei, tá em prazer, mas acabei esquecendo. Aí, tipo uma linguagem tão assim, infantil, né? Fazia desenho, ele desenhava pra mim, cara, escrevia. Nossa! Cara, foi bem interessante, foi aquela coisa bem de antigamente, não de agora, né? Eu sei. Foi todo aquele flerte, aquela coisa assim. Não tinha WhatsApp, não tinha nem telefone. Era na base das cartinhas mesmo, aí eu muito chegava... Massa. Eu sei que nisso aí durou quase um ano, não foi, bebê? Foi um ano. A gente nesse flerte, pra você ter uma ideia, né? Foi quase um ano, cara, nesse flerte assim. Aí passou o tempo, eu já começava a ficar conversando com ela e tal. E todo mundo já olhando, né? Porque assim, eu era mais velho, né? Bem mais velho. Tinha o quê? Tinha uns 18 anos já. Já era de maior, ela era de menor, né? Aí ficava naquela. Aí eu sei que eu até hoje eu lembro, eu tava lá em cima, quando dava 10 horas, o pai dela, pra dentro, Fernanda. Aí eu vigi. Aí eu sei que a gente já ia. Aí eu sei que eu lembro até hoje do nosso primeiro beijo, não foi, bebê? Já pode ver. A gente já... Aí depois de um ano dessa história toda e tal, aí eu sei que foi, vira e mexe, aí a gente olhou assim pro outro, isso bem novinho, mas foi bem interessante, não foi? Aí fez assim, tá. Amor, pelo amor de Deus, não. Vem cá. Tá vendo? Fez sempre assim, sempre cabuladinho. Não, mas graças a Deus deu certo. Aí foi aquele... Na verdade, então, gente, é o seguinte. Na verdade... Hoje aqui nós temos as flores, temos aqui nossa decoração love, que é o amor, temos o nosso café e temos aqui a vela, certo? Aqui a vela. Minha esposa não pôde estar aqui hoje, um beijo pra ela. Né? E vamos nós. Vamos aí então daí mas você já foi falar com o pai dela? Como foi aí depois de... Não, foi bem assim não. Aí foi, na verdade, não foi nem um beijo, foi um selinho, né? Deu um selinho. Naquela época não era... velho, aí foi passando o tempo, aí sim, a gente começou a namorar escondido, né? Lembrando que nós não vivíamos num ambiente cristão, né? Importante, sim, né? Até depois ressaltar, vamos dizer que é importante foi nossa vida antes de Cristo. Sim. Isso foi nossa vida antes de Cristo. Até é interessante isso aí que você falou, porque no outro podcast que eu falei com o Robson, ele falou que, se eu não me engano, que realmente nem a Cássia, nem você, acho que uma irmã de vocês que era cristã já, né? Sim. Mas a família de vocês em si não, né? Não. Nem a sua, né, gente? Não. No caso, só minha avó, né? Sua avó já era cristã, já tinha conhecido a Cristo. Matriarca usando ali na oração base, direto. Né? Na vida inteira. Amém. Gente, e assim, dificilmente nós não somos frutos disso, né? Você pode olhar aí, às vezes a pessoa tem uma vida totalmente mundana, mas quando a gente vai na raiz, tem uma pessoinha lá na oração, que já tava orando já, né?
Eu falo isso porque eu vivi isso, né? Eu, por exemplo, só falando bem breve, mas a mãe do Júnior, a tia Líbia, né? A mãe do Júnior que congrega aqui com a gente, se eu não me engano, ela foi uma das primeiras a se converter. E ela orava por toda a família. Olha então, só. quando a gente vai ali pra raiz, sempre teve uma pessoa que pagou o preço, né? Sempre tem alguém pagando o preço, no caso da minha, né, tenho minha irmã mais velha, a Lucilívia, que foi a primeira, realmente, assim, do nosso ambiente familiar, né? Voltando pra minha casa, que conheceu a Cristo, né? E eu creio, eu sempre digo para ela, né, que ela foi um instrumento de Deus nas orações para que, tipo, que se cumpra, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. E aos pouquinhos, realmente, só falta que meu irmão e meu pai. Glória a Deus. Mas, assim, verdade, tá. O restante da minha família, realmente, ela foi. Bom, então, a partir desse princípio, né, eu queria saber, assim, mais ou menos dessa época que vocês se conheceram, né? Como a Fernanda falou, que ainda não eram convertidos, até se converter, mais ou menos, né? Esse período aí, como foi a vida de vocês? Falando bem, um resumo bem por cima bem mesmo, rápido, né? Cara, na verdade a gente se conheceu e tal, aí eu comecei a ganhar a confiança dos pais delas, aí sim, quando a gente começou a sair, porque assim, eu já saía, né? Já era mais velho? Já era mais velho, eu saía e tal, mas quando eu conheci mesmo assim a Fernanda, já foi na época, não, já tava maquetando já tava com a mente um pouco mais madura, já queria, né? Alguma coisa na vida, né? Sim. Mas mesmo assim, a gente saía, cara, eu saía na sexta, no sábado. Era vida mundão mesmo, né? Você bebia? Bebia. Eu bebia, aí trabalhava na semana, chegava sexta-feira à noite, saía pra beber, ia trabalhar no sábado de manhã, acabado. Saía do trabalho, saía pra beber também, saía pras festas mais os meninos. E no domingo a gente descansava e ia pra praia. Nessa época eu surfava também. Aí ficava nessa vida, cara. E a Fernanda assim, acompanhava ou só de vez em quando? Como era podia, assim? Né, bebê? Quando podia, porque minha vida era um pouco restrita, assim. Por causa da família também. Por causa do meu pai, principalmente. Meu pai confiava eu sair com qualquer pessoa, menos com ele. Né, então, meio que eu podia, eu tinha uma vida, vamos dizer que os dois tinham uma vida mundana cortada. Ele era para um lado e eu era para outro lado, assim. Porque meu pai permitia eu sair, curtir com outras pessoas, menos indo com ele. Até que chegou um tempo que a gente acabou que se alinhando e tendo a mesma vida, assim, entre aspas, né? De sair. De sair mais junto, né? De sair, de beber, enfim, né, gente? Mas era de festa em festa, era... Festa em festa. Total, né? No mundo rave, total. Né? Eles faziam uma rave, teve uma época que ele até o Bob, né? Também. Era o Robson. Era o Bob, o Claudinho, uma turma, né? Inventaram de ser Organizava organizador de rave. E aí, só uma pergunta assim, não sei se realmente foi isso, mas você conheceu o Robson antes da Fernanda, foi ou não? A gente já, na verdade, assim, a gente tem uma irmandade desde pequeno, né, que a gente também sempre moramos junto, até a história, acho essa história interessante, vai ser bem rápido, porque assim, eu conhecendo a Fernanda, né, assim, a gente tava naquela, mas só que tinha a irmã dela, aí o pai dela pegava e botava a irmã dela pra ficar ali junto, aí disse assim, cara, o Robson... Quem foi que conheceu quem primeiro? Nós dois. Vocês se conheceram depois que tu... Ele apresentou. Depois que tu trouxe o Robson, foi pra tirar, né, a irmã dele. Resumindo, foi bem assim, eu tava com ela, a irmã dele tava aqui, aí disse assim, cara, foi assim, vou chamar o Robson. Preciso maquinar alguma coisa aqui pra despistar. Robson, aí chamou aquele gato. Robson, aí a Cássia olhou... Aí a Cássia olhou... à primeira vista. Entendi. Mas foi vocês se encontraram primeiro e depois que veio... Quem? Que a gente, na verdade, nós apresentamos eles dois e acabou que virou todo mundo saindo junto, né? Foi. Aí glória a Deus, pra honrar a glória de Deus. Sim, Tá benção demais. Junto. Propósito de Deus realmente desde literalmente, início, né? Famílias, Deus sempre foi fazendo tudo, afunilando até que Amém. Chegou no ponto da gente se converter, né? A gente começar a conhecer a Deus. Amém. Então fala aí já pra gente como foi esse processo aí da conversão de vocês como casal, né, já. Pronto, a gente já, aí nesse tempo já tinha passado bastante tempo, já fazia 5 anos que nós estávamos namorando, né, todo mundo dizendo, sai enrolando a menina, 5 anos. E o que você tem a falar sobre isso? Não, foi realmente ele foi realmente uma jogada ali. Ele diz 5 anos, né, mas realmente assim, nossa vida como casal até... entre aspas, assim, no mundo, né, assim, nós
tínhamos um relacionamento bastante conturbado, né? Porque na medida que ele vivia um processo de tranquilidade, eu vivia aquele fruto da adolescência, da rebeldia. Entendi. Né? Então foi onde nós entramos muito em conflito, porque eu creio que nossa vida junto realmente é um propósito do Senhor, porque à medida que ele ia no 18, 19, 20, e eu, imagine, aquele auge da adolescência, assim, rebelde, né? Devido também ao contexto familiar, que não é o momento de trazer. Sim. Mas era o conflito, porque o tempo que ele queria ficar em casa, eu queria sair. Aí eu saía escondida dele, mentia pra ele, né? Fugia, aí chegava no outro dia, né? Então, foi um conflito. Então, tu sempre foi de tranquilão, de ficar em casa. É como eu falei, nessa época eu estava querendo me aquietar. Já tava... já vi, ia, mas já, não... já não tava mais... Já tá sentindo falta de alguma coisa. Entendeu? Aí aí pronto. Aí foi quando eu comecei... Disse, não, vou me aquietar e tal. Procurar um relacionamento sério, né? Tu falou, né, que o perfil do G já era quase que de cristão desde... Isso, como eu tinha comentado até com o Tarcísio, que o perfil do G era um perfil de um cristão, assim. Só não tinha o principal. Eu creio que só faltava o rei dos reis na vida dele, né, que realmente era ele vivenciar Cristo, mas analisando, até do período que eu conheci ele vivenciava muito Cristo. Amém. Enquanto que eu não, então eu creio que Deus realmente foi para nos unir, porque para um homem, a mulher mentir, fugir, no outro dia chegar é difícil, né? Mas é porque realmente era um processo um processo da rebeldia da adolescência que eu passei. Mas ele teve paciência, né? Eu digo que ele foi muito paciente, né? Porque eu creio que o Senhor já plantava nele, no coração dele, que realmente era para nós estarmos juntos, porque... Por isso que eu digo, contabiliza a nossa vida após Cristo. Porque é uma nova história. Eu sempre digo isso para ele. Amém. Né? Contabiliza a nossa vida após Cristo. Porque realmente o Senhor fez uma transformação. Amém. Olhando para minha vida, né? Eu digo olhando para a vida dele, mas eu digo principalmente para minha vida, porque eu era destruída mesmo. Decidiu realmente mudar, né? Decidiu realmente mudar logo no... E nesse período da conversão, tu estava ainda vivendo esse momento de... porque até o Bob e a Cássia, né, eles já tinham esse... Só quando ela fala Bob, é o Robson, né, que é o apelido de infância. Sim. É o Robson. Mesmo eles num período lá e cá, né, eles já estavam no embasamento de Cristo mesmo, né, já estavam indo... Então, assim, só para entender, vocês se conheceram primeiro, mas das irmãs, né, do casal, dos dois casais, eles conheceram a Jesus. Quer dizer, tinha sua irmã... Mas entre vocês dois, eles conheceram primeiro, Robson e a Cássia. Primeiro, isso. Aí se for entender a nossa base mesmo de convite, de insistência, foi deles, né? Eles que ficaram ali semeando, adorando. Semeando, vem deles, né? Eu digo que minha irmã ela foi o suporte lá atrás para que a gente não viesse perder. Sim. Né? Assim, devido... Né, que ela é mais velha, ela é a mais velha. Eu tenho que... 40 São quantas irmãs aí? Nós somos 5 mulheres e um homem. Né? Então ela Você falou que faltava só o... Só o meu irmão. Vai dar certo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Tá bem pertinho. Então a semente foi sendo plantada, né? Eles foram se aquietando, o Bob e a Cássia, né? E vocês saíam muito assim com eles? Muito. A gente sai todo final de semana, velho. Todo final de semana a gente tava nesse mundo aí, velho. Carnaval. Aí eles se converteram aí meio que... Claro, né? Houve assim um distanciamento natural, né? Com certeza. Foi realmente, né, gente? Teve um distanciamento de amizade. Porque é natural. É ambiente, né? É totalmente diferente. A gente em festa, eles na igreja, né? Aí, como ela falou, aí começava a convidar a gente, a insistência e tal. Aí a gente começou aí, não foi viver. Rolou até um convite, né? Falei. Foi. Aí eu era muito assim, eu digo que era muito avessa a Jesus. Senhor, resistência, né? Eu tinha muita resistência a ele, assim, eu tinha trauma de uma senhora, que eu não posso nem dizer, né? Que me fazia temer muito a Deus. Bom, mas não fala quem é, mas fala por quê que é. Não, ela ficava dizendo, se Jesus te pegar do jeito que tu é, tu vai pro inferno, né? Eita. Quando eu ia pra academia, né, do jeito que eu me vestia, né, totalmente vulgar, horrível, né, enfim. Por isso que eu digo que Jesus fez uma transformação demais em mim. Literalmente. E ela ficava dizendo isso, aí me pegava, e eu por respeito ia, né, porque
mesmo com toda a piração da cabeça, eu tinha respeito aos mais velhos devido aos princípios dos meus pais, né, que ensinavam. Então eu ia lá, ela ficava falando muito de Jesus, só que ela pregava um Jesus de condenação. Sim. Né? Então eu, no lugar de gostar dele, eu me afastava dele. Porque eu que não quero esse Jesus desse jeito. Tanto que quando rolou o convite, eles sempre insistiam, né, a Cássia e o isso Bob. ficou, né? Me traumatizou a forma que ela pregava de Jesus pra mim. Misericórdia. Me traumatizou de tal forma que quando eu ia lá, passava na rua dela que eu via que ela tava lá, eu voltava e dava a volta no outro lado do quarteirão pra mim não ter contato com ela, porque eu não queria ver esse Jesus dela. Aí foi quando os meninos aceitaram, aí teve essa quebra de saída, né, e o vazio tomava conta de mim. Aí teve esse convite deles, né, pra gente ir pra igreja. Assim, vocês lembram, porque é difícil de lembrar de data, mas vocês lembram mais ou menos assim o período desse tempo em que eles se converteram, vocês ficaram sem sair juntos e tal? Foram anos, meses, assim, foi muito tempo. Acho que já foi pouco tempo. Tipo assim, eles pararam vocês com um ano... Foi um ano em média, mais ou menos. Foi um ano em média. Aí a gente começou a dar uma acalmada, né? Mas mesmo assim, ele acalmou e eu saía sem ele, né? Então ele quis... Só uma pergunta se vocês já eram casados, não, né? Não, só namorava. Só namorava. Foi 5 anos enrolando ela. Não, 5 não, 6 e um ano de... Foi 6 anos enrolando ela. E um ano de noivado. Né, aí nessa loucura todinha, eles convidaram e foi quando a gente aceitou. Ele já queria muito ir pra igreja, tanto que ele aceitou Jesus primeiro que eu. Um dia, né? Um dia, que no outro domingo eu aceitei. Foi. Né? Enfim, mas aí eles convidaram, eu disse assim, Cássia, eu vou. Mas só se vocês deixarem eu ir vestida do jeito que eu ando. Porque se esse Jesus aí ama, né? Ele vai me amar do jeito que eu vou. Aí assim, eu tenho até a foto, vergonha, né? Eu tenho até a foto guardada. Hoje, né? Nossa, parece que os olhos se abrem, nas escamas caem e a gente vê o que... Sei que eu fui vestida do jeito que... Horrível. Do jeito que é pras baladas. Fui com short curto e uma blusa transparente mostrando o sutiã, não foi, gente? Ô, senhor. Misericórdia. Aí ele, o Bob e a Cássia diziam assim, podem ir, do jeito que vocês quiserem. E tipo assim, tu falou algo assim que eu fico até pensando, né? No caso, vocês saíram muito juntos, pararam houve essa quebra, né? Porque eles se converteram e assim, nesse período de um ano, tiveram momentos que vocês... Não, porque não é só o convite em si, né? Eu acredito que houve alguma coisa ali, uma mudança de comportamento da Cássia, do Robson, para que vocês fossem... Porque vocês o G era muito amigo do Robson ainda, né? Nós somos. Nós somos ainda. Teve. Até a Cássia, ela tinha muita raiva, porque quando ela começou realmente a vivenciar o Senhor na vida dela, eu ainda gostava muito de forró, pagode, então lá em casa o som era truando, e eu ia e ela quebrava meus CDs. Ela desligava, era aquele conflito, porque a gente jovem vivia em casa, e né? E eles estavam com pouco tempo convertido também, então era atrito mesmo. Era competição, né? Ela no louvor dela e eu na minha música. E a gente, tanto que eu e a Cássia, a gente era muito desunida, assim, após, nossa, né? Após, quem veio hoje, né? Foi um ano que nós éramos inimigos, a gente brigava. Eita Deus. Brigava muito. É porque o conflito, Trevas e... A diferença de vocês, assim, é pertinho... De um ano só de idade. Tu é mais perto dela, assim, né? De irmã, sim, sim, somos mais próximas. Só que nesse período que ela começou a vivenciar a Cristo, as trevas em mim ficou doido, né? Foi pior, né? Foi pior. Levantou mesmo, né? Levantou. A batalha dela, né? A batalha E foi quando realmente, aí, nesse dia ele convidaram, a gente foi pra igreja, aí mesmo assim, a gente começou, a semente foi jogada, né? Da festa. Aí pronto. Aí mesmo assim que Deus pegou mas ela. Naquele dia que eu fui para aquela igreja, que é a igreja que a gente congregava, né? Eu não voltei igual. Já algo aconteceu. Aí eu fui pro outro final de semana. A semente foi plantada. Fui pro outro final de semana para uma festa, né? Chegou, me emociona. Aí eu fui pra festa aí. Depois, um fim de semana depois. Um fim de semana depois. E eu fui para aquele, né, Clube do Vaqueiro, que é, né, aquela... Do lado, a gente comprou muita bebida, eu e minhas amigas, assim, porque eu tinha amigos assim, eu tinha muitos amigos. Tu lembra mais ou menos que ano, mais ou menos assim, foi isso? Qual a época, mais ou menos? Eu acho que... Nossa. Porque o Clube do Vaqueiro é antigo, né? É muito antigo. Foi logo no processo da conversão mesmo deles. Aí foi quando eu fui, eu não lembro, tem fotos, porque eu me desfiz de muitas coisas acho que foi entre os anos 2000 por ali, né? Foi porque recente. O Clube do Vaqueiro já faz anos, né, que saiu. Foi muitos anos, sei que foi bem... Faz tempo.
Não, eu acho que tá o quê? Foi em questão de 2007. Mas tu já tá... Foi por aí, 2007, porque ainda 2008, existia, teve a volta, porque teve um período que 2007... teve uma volta deles, né, que tinha acabado, aí foi justamente na volta. Sim, do 2009, Clube foi mais ou menos por aí. Aí eu sei que eu fui, a gente gastou muito, tinha alugado uma pique pra ir, aquela... meu Deus. Aí quando eu cheguei lá, já tava aquele vazio, porque a gente brigou pra mim... Porque ele não queria. O G já não queria. Não queria, já não queria mais. Eu já esse vazio mais. já tava dentro de mim, né? Entendi. Já não tava nada mais me satisfazia. Entendi. Aí eu brigava com ele, aí mesmo assim nesse dia eu fui. Aí quando eu cheguei lá, daquele jeito aí, gente, foi tão interessante que aquele vazio tomou conta de mim. Assim, aquilo ali não fazia mais parte de mim. E eu dizia, que é isso? No meio da multidão. No meio da multidão. Aí eu me ajoelhei assim no meio e minhas amigas vinham perguntando se eu tava passando mal, que eu tava muito bêbada, né? E eu disse que é porque eu queria ir embora, né? Eu não queria estar ali mais. E elas enlouquecendo em cima de mim, não, que é isso, garota, aquele estilo, né? E eu não quero mais isso pra mim, eu quero ir embora. Glória a Deus. Só que eu sentia que, eu não ia dizer pra elas que eu tinha vergonha de dizer que era Deus entrando em mim, Não, lógico, mas eu sentia que era a presença do Senhor e aquele Deus que me tocou naquele dia na igreja. Tava lá naquela festa. Tava lá e me constrangeu, que eu chorei muito, chorei. Não tô toda arrepiada. Chorei, não é porque eu tava bêbada lá, porque eu tinha plena consciência do que eu senti, tanto que naquele dia que eu disse que ia embora, aí ninguém queria ir embora comigo. Aí eu aluguei um táxi. E mesmo assim o táxi não me levava porque eu era de menor, então eu entrava nas festas de menor também. Dava um jeito, né? Aí eu... foi, né? Não era de menor não, nesse período eu já tava de maior. Aí sei que nessa loucura todinha, aí eu tive que ficar até... O taxista não quis me levar. Aí eu tive que voltar, porque ele disse que eu tava muito bem, porque eu não podia ir só, nenhuma das minhas amigas queria ir comigo. Aí eu fiquei lá fora, sentada na calçada, esperando das 6 horas da manhã, que era a hora que a Tupi que a gente tinha alugado pra ir embora. Só que aquele momento, o vazio tomou conta de mim. Eu disse, eu não quero isso mais pra mim. Quando eu chegar em casa, eu vou jogar todos os CDs. Tudo que eu tenho foi por isso que eu digo pro G, não contabiliza a minha vida nos relacionamentos sem Jesus, porque eu acho que não é nem o foco disso, né? Mas é impossível falar de nós e não falar disso, né? Aí eu cheguei e peguei um saco de lixo, joguei tudo dentro, joguei minhas roupas, fiquei sem nada. Tudo naquele dia. Por isso que eu digo que quando ele entrou... Foi uma pancada. Quando Jesus pega, ele pega. E eu não vou entrar mais em detalhes. É diferente, né? Ele separa, né? É diferente. Tem gente que se converte, passa um tempo ali ainda, vai saindo devagarzinho, vai se transformando devagarzinho e já tem esse exemplo aí que excluí. Na época eu já tinha um telefone, né? Eu excluí todo mundo dos meus contatos que diziam que eram amigos. Eu sumi da vida de todo mundo naquele dia. Desapareceu pro mundo. Pro mundo. Naquele dia... Offline pro mundo e online pra Deus. Naquele dia eu não levantei a mão. Tanto que quando eu conversei com o G, que no outro dia eu fiquei, né? Fiz tudo isso, aí eu voltei lá e pedi perdão a ele. E disse que ele contabilizasse a minha vida e o nosso relacionamento a partir daquele dia. Amém. Que eu não ia mais fazer ele sofrer pelas minhas atitudes, né, Gê? E foi mesmo, mas só que eu ainda não tinha levantado. Aí foi quando os meninos continuaram, né? Aí a gente continuou indo pra igreja, né? Assim, lá pra Cairóis. Certo, então aí depois desse processo, depois vocês começaram, né, ir pra igreja, como é que ficou o relacionamento de vocês, já que os dois já tinham consciência, né, do erro, né? Aí nós começamos a frequentar mesmo a igreja sério, começamos a ir pra casa de Deus. Aí nesse período Deus começou a incomodar nosso coração, porque a gente estava dentro da igreja, né? Não era evangelho, só que nós já tínhamos um relacionamento, né? Sim. Aí não, vamos... Não era casado, né? Não era casado, tava no erro, né? Aí Deus começou a pegar Já começou a incomodar. Já começou a incomodar. Aí logo nos primeiros meses, não, vamos noivar. Aí... Foi até legal essa história, cara. É porque é muita história boa. Nossa história é uma história muito massa. Aí sei que não, vamos noivar, beleza. Aí nesse negócio de vamos noivar, cara, eu acho que eu tirei toda a coragem que eu tinha da minha vida, eu tirei nesse dia.
que eu fiz aquele negócio, aquela loucura de amor e tal, levar carro, fogos. Não acredito. Cara, eu não sei. Tu levou aqueles carrinhos lá Levei, velho, aquela loucura de amor de frente ao trabalho dela, cara, não sei de onde é que eu tirei essa coragem, velho. Meu Deus do céu, cara. Foi, sei que lá na frente lá. Pra pedir ela em casamento, isso aí. Foi, pra pedir ela em casamento. E tu, Fernando, como é que tu ficou ali naquele... Nossa, me deu um tique, eu ficava batendo palma direto, né? Tem até um vídeo, meu Deus. Tem, não acredito, vocês têm esses vídeos aí. Tem, a gente guardou muita coisa, ficava batendo. Deu uma crise de nervoso que eu jamais esperava, assim, que logo eu, chegasse, tímido, né? cara, é muito difícil quando tá... Eu sou meio avesso à multidão, né? Eu gosto mais de estar no... Tudo que tem muita gente, restaurante, mas eu chego e já fico logo naquela coisa. Eu sou pacífico, até o momento que ninguém mexer com minha família, né? Aí a passividade vai embora, né? Com certeza. Aí eu tirei toda, como eu falei, peguei toda a coragem que eu tinha na minha vida e fiz essa loucura aí, que realmente, literalmente foi uma loucura, velho. Foi um grande desafio pra mim, né? Aí eu, pronto. Aí noivaram? Pedi essa coisa linda em casamento. Aí noivado foi quanto tempo mais ou menos aí? Um ano. Um ano de noivado? Um ano de noivado. Aí, aí enfim, casaram. Como foi aí esse processo aí? Porque nesse período de noivado, aí começa, né? Satanás começa a levantar, e os desafios, né? Exatamente. A gente tá falando aqui, é muito bom falar, é essencial, mas boas, né? Tem o outro lado também, desafio, responsabilidade, né? Exatamente. Aí teve um episódio que, assim, eu me arrependo muito, né? E, cara, foi uma queda pra mim, foi literalmente uma queda, porque, como eu falo, eu cometi um erro que eu jamais pensaria que cometer na vida, né? Ou seja, eu tenho experiência pra não cometer de novo, que foi quando eu caí em adultério, né? Muita gente olha pra mim e não imaginava isso, muita gente vai estar sabendo disso, né? Mas houve realmente uma quebra de aliança, cheguei a adulterar. Né? Isso antes do casamento? Isso antes do casamento, período de noivado. No noivado, período do noivado. Mas já tava na igreja e tudo. Já tava na igreja e tudo. Aí foi aquela coisa, o que eu não fiz quando a gente tava no namoro. Cara. Aí quando Satanás viu que realmente era sério aquilo ali, ele começou a se levantar. Aí literalmente eu caí num laço, né? E nesse laço eu acabei sendo pego. Aí fiz ela sofrer bastante. Eu também sofri bastante porque era uma coisa que eu jamais pensaria em fazer, né? E acabei fazendo isso. Nossa, isso aí é uma coisa que eu... Arrependimento genuíno, né? Exatamente. E você, Fernanda, a sua postura de... Foi. Aí foi um processo muito difícil pra mim, porque eu não queria mais ele, porque eu sempre disse pra ele, veio esse baque, né? Porque quando eu dizia pra ele, você teve muito tempo pra errar comigo. Depois de Jesus, isso não é justificado. Eu sempre dizia isso pra ele, porque quando eu desejei, eu morri literalmente para viver uma nova vida. E eu morri, literalmente, morri. Eu não tenho amigos do meu passado, a não ser o Robson e a Cássia. Assim, amigos do meu passado mundano não tenho. Eu simplesmente deletei naquele celular e eu deletei da minha vida. Porque todos eles iriam me atrapalhar a ter um relacionamento com o G que atrapalhava. Né? Então, eu tive um processo de mudança e eu não achava justo nesse período ele ter feito isso comigo. Né? Tanto que ele queria passar o meu passado na minha cara, né? Antigamente eu dizia assim, não passe. Na verdade era usar como desculpa, né? Entendi. Usar como desculpa, como escudo, mas na verdade quem errou foi eu. E eu dizia, quando Jesus, eu dizia pra ele, eu era firme no que eu dizia pra ele, porque eu disse, quando Jesus entrou, meu amigo, ele entrou mesmo. Então eu não aceito passar o meu passado e nunca aceitei ninguém que convivia comigo. Porque muita gente adora, né? Passar o que você era. E eu dizia isso muito pra ele. Aí nós ficamos 2 semanas, porque eu tive contato com essa pessoa que ele se envolveu, né? Ela era vizinha do meu trabalho. Então foi um processo muito difícil. Então eu quase matou a mulher. Né? Foi muito difícil, aí eu não quis ele mais. Tanto que eu dizia pro pessoal que meu pai tinha se acidentado, porque eu chorava muito, eu sofri muito. Aí passei só 2 semanas. Mas teve assim um momento nesse processo, porque já tava às beiras do casamento, já foi no final do noivado, foi justamente quando a gente decidiu já ia casar mesmo. Pronto. Não, vamos casar logo. Teve algo assim sobrenatural de Deus, assim,
Você ouviu a voz de Deus? Aconteceu algo assim pra você, porque, não, como você disse, você sofreu realmente ali, ficou abatida, né? Muito. Mas mesmo assim você tá aqui com esse rapaz bonito hoje. Foi um mês, então viu? eu acredito que foi algo sobrenatural. Porque se não fosse Jesus, não fosse algo de Deus, né? Você teria tudo pra não... Pra não querer mais realmente. Então, o que foi que aconteceu aí nesse... O que aconteceu foi só um mês. Eu tava dizendo que Jesus entrou e fez mesmo, porque eu tava muito sensível a ele, assim, recém, eu tinha largado tudo, então tava assim, tipo, Jesus, né? Eu nem sabia o que era ouvir ele direito, tava aprendendo, Sim. né? Mas algo em mim dizia pra me perdoar ele. Isso com um mês, né? Isso eu tinha... Aí eu disse assim, eu te perdoo se tu casar comigo. A gente tinha nada. Se tu casar comigo no outro mês. Isso aconteceu em janeiro. Isso aconteceu, né? Eu descobri em janeiro. E quando foi dia de 19, né? 17 de fevereiro. Foi 17, a gente casou. E eu disse, eu te perdoo, mas se tu casar comigo. E eu digo, só pode ser Jesus, né? Porque uma pessoa acaba de cometer um erro contigo. E planta aquele desejo dele ser teu esposo, assim, bora. E ele pegou a mala dele. Foi um casamento tão doido que a mãe dele veio nas pressas para poder participar dessa pequena cerimônia que teve. E a gente pegou e engraçado, assim. Enfim, mas... fale. Eu acho que o processo de perdão ainda está se concretizando, por incrível que pareça, disso do que aconteceu há muitos anos. Porque, assim, foi uma facada muito forte, né? Muito. Que nem eu esperava. Mas graças a Deus eu tô liberto. Tô liberto em Cristo, eu já me perdoei. Né? Graças a Deus. Voltando aqui, foi engraçado do casamento, né? A gente pegou e decidiu e a gente realmente viveu uma vida e vive, né? Uma vida boa, assim, mesmo após isso. Sim. Né? Nós vivemos realmente uma nova vida em Cristo, né? De relacionamento. Casou, todo mundo pensava, até essa menina só pode estar grávida, porque passaram esse tanto de tempo. Começar a casar, mas foi isso, verdade. por incrível que pareça, todo mundo esperava. Não, mas foi porque realmente Jesus plantou o desejo de casar, porque ele já tinha plantado então foi em mim. algo sobrenatural mesmo, foi algo de Deus mesmo, né? Eu digo, meu Deus do céu, tanto que ninguém sabia, né, que ele tinha feito isso, foi algo que eu não saí espalhando pra ninguém, foi algo que realmente a gente, só o Bob, a Cássia, né, pessoas íntimas dos íntimos que sabiam desse processo. E acho que nem eles souberam. Nem eles sabiam, depois. Ninguém sabia disso, que eles souberam. Pra mim foi uma vergonha tão grande, hoje é que eu tô mais liberto disso, né? Porque foi pra mim, assim, eu acho que eu não traí somente ela, eu traí a mim como pessoa e principalmente a Deus, né? Sim. Aí, ou seja, quando às vezes as coisas acontecem, eu fico muito vigilante, apesar de ser muito espontâneo, muito alegre, divertido, mas eu sempre estou vigilante nisso, eu não quero e não vou cometer o mesmo erro 2 vezes, entendeu? Amém. Então, uma vez já foi o suficiente pra mim, não sinto mais culpa, mas eu tenho um exemplo pro resto da minha vida. Entendeu? E foi muito interessante, porque pra ver, né, como casal, porque Jesus plantou uma paz em mim, poxa, né, uma paz, eu vivi uma paz, assim, Glória por incrível que pareça, assim, tanto que eu aceitei, né, disse, vamos casar, e ele, vamos casar, não tem nada, ele tinha uma cama de solteiro, vamos até casar. o Bob e a Cássia que deram uma cama de casal pra nós, né, que ele nem tinha cama, não tinha eu tinha um guarda-roupa de solteiro, tudo solteiro, aí minha mãe já tava sozinha comigo em casa, os meus irmãos já tinham casado, só era eu e minha mãe. Aí eu digo, nós não tem casa, assim, vamos lá pra casa, porque meus pais tratavam com o tempo, né, que não deu pra entrar, tratavam ele como filho, então até hoje, ele só né? Até hoje, ele só entrou mesmo, filho. né, assim, e a gente casou e... De malicuia. E dormia na cama de solteiro, ele dormia na rede, né, tinha nada, minha gente, tinha nada. Casado, velho. Casado, esse nós pelo menos nem tá cumprindo o que o Senhor deseja, né, não tem nada, mas tem uma mala, a roupa dele era na mala, tudo que a gente geladeira, né, que nós chamávamos, tudo que a gente construímos e estamos construindo, graças a Deus, fruto do nosso trabalho. Gente, eu não sei nem o que falar, porque é tanta revelação, tanta coisa que a gente pode tirar disso, entendeu? Cura, perdão, né? É como a Bíblia fala, né? Que mistério é entre Cristo e a igreja, que mistério é entre o noivo e a noiva, né? O marido e a esposa, né? E isso é algo muito poderoso, é poderosíssimo, quebra tanta estrutura do inferno, né? Tanta coisa, como pessoa, como casal, como igreja, como nosso relacionamento com Deus, que nós pecamos,
e traímos a Deus, adulteramos com outras coisas, né? E ali há o perdão de Cristo para nós, né? Com certeza. Cara, é tremendo demais. É como o pastor diz, né? Deus purinho mesmo, né? Literalmente. E aí eu queria que vocês falassem um pouco da vida ministerial de vocês, né? Depois do casamento. Aí pronto, aí Deus começou, aí Deus realmente transformou nossas vidas, né? A gente começou a viver mais um pouco de Deus. Aí a gente começou a viver mais de Deus, né? Aí começamos assim, se engajar mais na igreja, começar a querer participar mais. Aí eu tive que, assim, Deus tem um chamado muito grande pra mim na parte do louvor em si, assim, tá na técnica, né? Na parte do som. Então, pra quem não sabe, o G é o nosso operador oficial aqui da mesa, né? Tá discipulando algumas pessoas, mas hoje o G tá mais na mesa. Lá você já fazia isso na outra igreja? Já tudo se iniciou já, lá, né? Na verdade, eu comecei na mesa de som, aí teve a transmissão também, eu fazia transmissão também. Eu fazia mesa e transmissão, e ela já tava no louvor. Já tava no louvor lá também, né? Aí, começou lá na outra igreja? Foi. Aí, confirmação de Deus, a gente quando veio pra Chave de Davi, porque Deus age muito. E o nenenzinho? E quando foi que... Foi lá, vocês estavam lá? Que processo, quando foi que ele surgiu? Que ele surgiu aí no meio disso tudo? Na verdade, são muitas histórias. Isso é um fato de... Ele tá com quantos anos hoje? Ele vai fazer 4 aninhos agora. Fazer 4, né? Domingo, né, bebê? Domingo agora faz 4 anos. Amanhã, né? Amanhã, né? Amanhã ele faz 4 aninhos. Aí a história dele é bem interessante, porque ele literalmente foi um bênção de Deus nas nossas vidas, né? Porque quando a gente decidiu, não, vamos ter um filho. Já tinha... Foi planejado, assim? Foi assim, nunca é 100% planejado, né? Mas pelo menos a pessoa já... tomou uma decisão junto, né? Vamos ter um filho, né? E foi quando a gente entrou num processo pra mim poder engravidar. Só que foi difícil. Né? Só que nessa brincadeira aí, passaram-se 4 anos e meio. Não foi da noite pro dia. Não foi tão... aí a gente tentando e nada, e não, vamos... Aí aquela coisa, quanto mais você procura, mais você vai achando, né? Aí começamos a fazer exame em mim, fazer exame nelas, e tudo colocando pra trás. Aí chegou um tempo que eu disse assim, amor, pode parar. Porque quanto mais procurar, mais a gente vai achar. Vamos esperar em Deus. Quando Deus quiser, quando for na vontade de Deus, pode ter certeza que você vai engravidar. Aí eu sei que 3 meses depois ela tava no louvor cantando, ela passou mal. Literalmente ela passou mal. Peguei ela correndo, levei as pressas no hospital. Aí o médico pediu uns exames dela, minha filha, que você tem é um bebê na barriga. É um bebê, você tá grávida. Aí, glória a Deus, glória cara. A Deus. Aí foi assim. Aí pra honrar a glória do Senhor. Amém. Nosso pequeno Christopher. Bênção de Deus, bênção de Deus. E aí, presente de Deus nas nossas vidas. Voltando lá no ministério. Pronto, aí... Vocês vieram pra cá. A gente veio pra cá, pouco tempo depois, assim, eu não falava nada pra ninguém... Mas quando Deus quer que você esteja naquele canto ali, sempre Ele vai colocar você lá. Não importa quantas pessoas tem. Quando você é para estar ali, você vai estar ali. Pouco tempo depois, eu acho que menos de 6 meses, eu já tava na mesa de som. Já tava começando assim, a aprender, né? No caso, eu já sabia, só que tava absorvendo mais. Tava muito maduro, né? No caso, ainda tava meio verde, tava amadurecendo. Absorvi bastante. Do pastor Emanuel me ensinou bastante coisa, o Levi também. E aquela coisa. Aí pronto, entrei na mesa de som, logo no ministério de som, pouco tempo depois a Fernanda entrou no louvor. Benção, Deus age, cara. É o nosso lugar. Amém. Eu creio que é o nosso local. Meu local é esse. Sempre atrás das cortinas. Fazendo com que o reino siga em frente. Como a gente estava até conversando antes, assim, a gente não tem tanta intimidade, tanta vivência, eu pelo menos com vocês, né? Eu conheço o G ministerialmente também, como ele acabou de citar. Eu sou do louvor, ele tá na mesa, a Fernanda também tá. Tem dia que a gente tá na escala, mas assim, eu não conheço do dia a dia. Porém, o que eu vejo muito forte em vocês é essa questão do companheirismo de vocês, né? De ter uma criança e assim, eu vejo isso. Quando a Fernanda tá no louvor, às vezes o G pega o neném, já leva lá pra cima, às vezes fica brincando com ele aqui embaixo, mas tipo assim, eu sinto que existe isso. E vice-versa, quando o G tá também, vocês têm que chegar mais cedo, às vezes você acompanha ele, né? E eu, tipo assim, ó, vai, né? Vai que eu fico. Eu vou guardar aqui e te lanço. E isso é mútuo, ao meu ver, né? E
Mas é bem isso mesmo, porque assim, a gente, graças a Deus, nós somos bem unidos, né? Companheirismo, né? É muito companheirismo forte. Total, exatamente. É visível, gente. Exatamente, porque Glória assim, a Deus por isso. o que vocês estão vendo aqui, pode perguntar a qualquer pessoa que vocês vão ver, que vão ver na rua. Mas você conhece o G? Você conhece a Fernanda? Vai ser pela boca de todos, eu creio. Porque o que a gente transparece aqui, a gente transparece dentro de casa. E nós somos assim, muito realmente uma base, um fortalecendo o outro. É tanto quando a gente vem pra cá, eu já pego o neném, quando dá pra gente trazer, quando não dá pra deixar ele em casa com a minha sogra, a gente traz ele. Mas quando a gente tem a oportunidade de deixar, a gente deixa ele e não traz ele, porque a gente tem que chegar aqui 4 horas, acaba saindo 9 horas da noite, né? Aí é cansativo pra ele, ela vai né? estar no louvor e eu vou estar na mesa de som, aí eu pego ele, levo lá pra cima, já tô colocando ele no caminho, já tô ensinando, ele fica apertando os botãozinhos lá, aí eu digo, filho, já tô ensinando o caminho que ele deve andar, né? E é bem isso, a gente tem o companheirismo, graças a Deus. Isso se aplica nas coisas, como você disse, né? Em tudo. Em tudo na vida, porque, graças a Deus. Assim, como casal... Quando a gente, desde mesmo ele bebezinho, né? Quando a gente estava na outra igreja, eu levava ele num bebê conforto, né? Ele bebê, então levava e ele nunca foi algo para nos... Eu creio que até peso, nos né? aproximou Peso, mais, entendeu? né? Porque bem, a gente nunca disse, G, não vai por causa dele, ou eu não vou por causa dele. Sim. Eu digo, G, fica com ele, é meu dia, se tu não tá... E cara, não é fácil. Não. É verdade, é sério, não é fácil. Sai fácil, cansativo, tanto pra gente muitas das vezes como pra ele, porque Sim. ele fica querendo as coisas, às Sim, vezes eu tenho que descer, né? Ou o G fica com ele lá em cima, mas essa parte dele, eu digo dele me ajudar, né? Porque isso se torna muito o papel da mulher, o filho, entre aspas, né? Não sendo, né? Mas acaba sendo, eu digo, G, tu tem que me ajudar pra me permanecer no ministério, porque, né? E ele assumiu isso. Tem que haver esse companheirismo, né? Amém, ele glória a Deus, assumiu isso nessa questão e a gente não deixa de servir por causa dele. Se tem que trazer, a gente traz. Se tem como deixar, a gente deixa. Mas eu creio, né, que o Tarcísio aqui tá na parte da organização do louvor, ele vê que nunca o G deixou de vir, porque disse que como eu tava falando, causa eu acredito que isso é algo, é uma propriedade, uma autoridade que vocês têm para discipular mais na frente, ou para quem vê, né? A gente vê isso, eu consigo perceber isso em vocês, mesmo não sendo tão íntimo de vocês, a gente consegue ver isso. Glória isso é algo de Deus, realmente, né? E não é aquela discussão, né? Assim, vai tu, hoje vai... Não. Por incrível que pareça, graças a Deus, glória a Deus, não é peso. Sim. Nem trazer ele. Cansativo. É algo que vocês ajustaram. Isso. Se engrenaram, né? Vamos trabalhar dessa forma e tá dando certo. Isso, glória a Deus. E uma coisa que pra mim é... Cara, eu amo estar aqui dentro. Eu amo estar servindo. Amém. É isso aí. É isso aí. E a Fê também, dá pra ver também. Eu tô junto. Eu digo, gente, não vai deixar de servir por causa do Cristof, não, que leva ele. Né? E se eu sempre falei pra ele, se você me ajudar, eu consigo. Né? Eu trazia muito isso pra ele. Porque às vezes o Cristo cresce e eu sou, né, baixa, aí fica ruim, porque fica pesado. Eu digo, se você me ajudar, a gente consegue. E graças a Deus o Senhor trouxe o entendimento pra ele que eu preciso dele também nessa parte. Foi quando também... Não, ele sobe com ele. Eu digo, Gê, tu sobe com ele, bota ele no chão e vai, enfim, mas glória a Deus. Graças a Deus, tá dando certo. Tá dando certo e quanto mais ele vai crescendo, vai ficando mais fácil, né? E isso traz pra dentro do nosso lar, né? Assim, não trazendo só o ambiente da igreja, Sim. né? Assim, mas traz pra dentro de casa, porque graças a Deus, no início não, mas o Senhor plantou, né? A parte de conversa, né? De diálogo, né? Que foi... É um diálogo, porque quando a criança chega na nossa vida, né? Você é pai, você sabe, claro, tem uma mudança, principalmente o primeiro filho, né? Exatamente. É algo totalmente novo. E graças a Deus, Deus trouxe um entendimento para ele, ele me ajuda até nas tarefas com o próprio Cristo, né? Glória assim, a Deus. De banho, tem que comida, ajudar. né? Tem que ajudar, porque assim, o pessoal tem muito na cabeça, não, isso é papel da mulher. Não existe isso, cara, porque é aquela coisa, não é só filho dela, é teu filho também. Ou seja, o que ela tem que fazer, você podendo, você tem que fazer também. Sim. Quando eu chego do trabalho, cara, eu amo chegar do trabalho e ele tá me esperando. Essa parte é muito forte. Isso aí. Deixa eu fluir, irmão. Cara, eu vou falar, isso eu já falei até ministrando louvor, cara.
Eu tenho certeza que esse coração que você tem é o coração de Deus, cara. Né? É o coração de Deus que quando nos vê dessa forma, como uma criança ansiando pelo Pai, imagina como é o coração de Deus, né? É muito bom, muito gratificante, mesmo. E quando eu tô aqui eu me sinto assim, literalmente nos braços do Pai. É muito gratificante pra mim, por isso que vamos estar na casa dele, vamos estar aqui, vamos estar servindo. Porque eu creio que é como quando eu chego em casa, meu filho tá lá me esperando pra a gente dar uma volta na moto, coloca a moto pra dentro, né? E a partir do momento que eu chego em casa, cara, ele gruda em mim. Aí começa a ser minha parte, eu brinco com ele. Porque assim, uma coisa que acho que a Bíblia sempre fala isso e que a gente tem que abrir os olhos pra isso, porque no mundo a gente vai conquistar muitas coisas mesmo, mas quando você chegar no final, você vai, espero que, eu tô falando isso, que é para abrir os olhos de muitas pessoas, muita gente, inclusive, graças a Deus tirou essa escama dos meus olhos, porque no final você vai ver o que mais importa na sua vida, cara, tá sempre ao seu redor. Nunca tá longe de você, que vai ser sua esposa, seu filho, seus amigos. Isso é o que dá valor na vida, entendeu? Porque a gente corre atrás de tudo, cara, Não, quero isso, quero aquilo, quero... Quando você tem, que você consegue, aí você passa pouco tempo, você já quer outro, entendeu? Graças a Deus, já faz 16 anos que tô com minha esposa. Jamais vou querer trocar ela, em nome de Jesus, que nós possamos ir juntos, que nós vamos, tenho certeza disso, que nós vamos ser arrebatados juntos, que eu não quero ficar aqui só, nem quero deixar ela só, né? E isso eu creio que nós vamos estar bem velhinho lá na frente, dizendo, combati o bom combate. Amém, glória a Deus. E isso vai ser bem legal, porque você vai rodar tudo no mundo, e quando você, é por isso que o pessoal fala, às vezes, né, cara, você procura todo mundo e querendo achar tudo no mundo, e na verdade, o que você quer buscar sempre está ao seu lado. Amém. Que é o seu lar. Cara, eu amo estar na casa do Senhor, eu amo estar em casa, eu gosto muito de estar com minha esposa, de estar com meu filho. É tanto que no domingo a gente vem, pega ele, passa. Quando eu tô em casa, é assim, minha esposa e meu filho. Amém. Literalmente, o G se resume em esposa e filho. E interessante também, nós estamos finalizando, né, Tarcísio? Mas é importante pontuar que nós também temos conflitos, né, Sim. como casal. Nunca né? Não é uma rosa. É um processo. Toda rosa tem seus espinhos, temos, né? Mas temos, né, agradecendo também o Bob e a Cássia, né, que também quando os conflitos chegam, né, a gente tem esse suporte. Amém, glória a né? Deus. E uma das coisas que eu acho muito importante é reconhecer quando o tempo chega e quando a gente precisa de ajuda, né? Por isso que eu digo pro G, se a gente, em algum momento que o cotidiano, a vida acaba nos atingindo e por alguma forma a gente busca ajuda logo, porque o negócio é não deixar piorar e pra frente, isso né? É muito importante você estar falando, porque quantos casais, né, não rompem justamente por isso, tanto pelo casal em si não buscar ajuda, Sim. como não ter essa ajuda, Sim. né? E aí eles não conseguem se alinhar, porque às vezes a gente precisa escutar realmente de uma outra pessoa. A gente fica naquela batalha, às vezes até cego mesmo, né? Do conflito ali, desgastante, e às vezes uma pessoa chega, abre os nossos olhos como casal, e aí a gente continua. Ajusta e continua, né? E é isso que eu digo muito pro G, né? Eu digo assim, G... Os dois juntos, a gente consegue ir muito mais longe. Amém. Né? Muito mais além, exatamente. Consegue ir muito mais longe. E às vezes a vida acaba querendo atingir um dos dois, né? E eu digo assim, se tu não tá conseguindo me ouvir, vamos pedir ajuda, né, amor? E tem que, quando você tá fraco fala assim, quando as coisas estão lhe consumindo, você tem que pedir suporte. Você tem um suporte. O que acontece muitas vezes é orgulho, né? Você não quer se abrir. Exatamente. Aquele orgulho que não, você não pode fazer. Na verdade, você tem que ir lá, você tem que pedir ajuda. Porque se você não pedir ajuda, acaba acontecendo pior. É tão fácil arrancar uma árvorezinha quando ela tá crescendo, do que depois que depois quando ela cresce, que ela cria raiz, vai ser muito mais difícil. A Bíblia fala disso, né? Mesmo, das raposinhas, né? Exatamente.
E assim, gente, de verdade mesmo, tô com o coração partido porque eu queria ficar aqui. Eu sinto que tem muito de Deus na vida de vocês. Eu vejo isso como experiência que vocês já tiveram, o momento que vocês estão vivendo hoje. Eu sei que vocês têm sonhos. A gente vê Deus na vida de vocês. Amém. Não estou aqui querendo exaltar o homem nem com falsa modéstia. Amém. Mas a Bíblia fala que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Amém. Então, como eu já falei, como a gente já conversou aqui, a gente vê o apoio de vocês, vê essa solidez na hora de um ajudar o outro, né? Esse impulso que um dá ao outro vai. E eu aprendi muito com vocês hoje nessa conversa aqui, de verdade, né? Amém. E acredito que você vai ser muito abençoado que está escutando e assistindo a gente. Amém. Mas infelizmente a gente vai ter que encerrar. Eu queria encerrar, na verdade, bem brevemente mesmo, porque nosso tempo já estourou mesmo, né? Sim. Mas eu queria que vocês falassem algo de Deus aí que está no coração de vocês. Se vocês pudessem falar para um casal que está nos assistindo, para alguém que pode ter passado ou está passando alguma dessas dificuldades, né? Bem brevemente, eu queria que vocês falassem ali algo de Deus para a vida dessas pessoas. Você quer falar? Posso falar? Você quer? Você? Eu falo depois você fala. Vai ser bem rápido, vou falar. Um recado que eu deixo para vocês, né? É tipo assim: valorize as pessoas que estão ao seu redor. Tipo, eu acho que vai ter muito adolescente, jovens que vão estar vendo isso, né? Seus pais, seu pai, sua mãe, seu irmão, os namorados, sua namorada, os maridos, sua esposa, seus filhos. Valorizem eles como você dá valor às pessoas que estão fora da sua casa. Porque no final você vai ver que você valorizou muito mais os outros do que os que estão dentro da sua casa. Então aproveite, pegue essa oportunidade, valorize os que estão perto de você. Porque no final, eles que vão estar ali junto de você, eles que vão estar lhe dando suporte, eles que vão estar ali segurando na sua mão. Valorize, valorize. Amém. Em relação, trazendo para os casais, né, assim, é deixar ser transformado pelo Senhor, né, é deixar ser tocado, é reconhecer que falhou, é reconhecer que doeu, porque quando a gente reconhece para Deus, né, reconhece pro seu companheiro ou para sua companheira, você abre uma porta, né, e quando essa porta se abre, a gente não precisa fazer muito, porque quem faz é o Senhor. Amém. Né, se permitir, porque vida, o relacionamento, ele não é fácil pro não cristão, pro cristão, né, porque a família ela é um projeto do Senhor. Amém. Né, porque a partir da família que toda uma descendência ela é gerada. Amém. Né, então os projetos do inimigo pro relacionamento são grandes, são grandiosos, né, nós passamos antes de casar, né, e depois do casamento, mas eu creio que tem vários processos que Deus quer trabalhar, mas existe apenas um detalhe que a gente pode permitir, que a gente pode fazer, que o resto o Senhor faz, que é: Senhor, pode entrar, né? Permissão. Permitir, né? Amém. Permitir. Amém. Senhor, pode entrar, né? E eu creio que grandes coisas o Senhor faz, a dois. Né? Não estou me colocando aqui como um relacionamento perfeito, mas um relacionamento em construção. Glória a Deus. Que quando acontecem as falhas, eu digo: Giovanildo, é hora de deixar, né? É hora de reconhecer, né? E isso, eu creio que muitos casamentos eles iriam longe se houvesse sim essa permissão. Senhor, entra e faz. Amém. Eu preciso de ajuda, e o Senhor coloca as pessoas certas, né, nessa caminhada. Peçam ajuda. Né? Então, gente, é isso. Muito obrigado, Amém. De verdade, por estarem aqui. Amém. Né? Eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada. Glória né? a Deus. Eu fui muito abençoado. Amém. Então Deus abençoe a vida de vocês, ministérios, filhos de vocês, em nome de Jesus. Amém. A gente vai ficando por aqui. Glória a Deus. Não esqueça de dar o seu like, comentar, manda para uma pessoa e manda para seu amigo, para sua amiga, para alguém. E o seu comentário é muito importante para a gente, tá bom? Então Deus abençoe e fiquem com Deus também. Amém.